Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, o pregador da palavra de Deus, soldado de Cristo. Hoje vamos lembrar que quando Deus fez os céus e a terra, o jardim do Éden, a terra era sem forma e vazia e as águas cobriam todo o planeta. Então Deus fez a separação, fez o jardim do Éden, fez a coisa mais linda no planeta e fez o homem do pó da terra. E ao homem ordenou dizendo: de todas as árvores comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás dela, porque no dia que comeres certamente morrerás. Ordenou Deus ao homem, não à mulher, para guardar o jardim, o responsável. E aqui ele fala: então Deus viu que o homem estava sozinho, disse: não é bom que o homem fique só. Em Gênesis 2:21 fala: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse: agora ela é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Então, primeiro existiu Adão, feito do pó da terra, do barro. E depois ele, desse Adão, fez um pedaço, fez a mulher. Antes de tudo, Deus tinha ordenado ao homem que ele fez a tomar conta. O responsável por jardim do Éden foi o homem, não era a mulher. Ela não tem culpa de nada. É serva de Adão, uma ajudadora. E então, a serpente, que era a mais astuta da animalha do campo, que Deus tinha feito, e disse a essa mulher: e assim Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos livremente, de todas as árvores. Mas a árvore está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dela, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia que comeres, se abrirão vossos olhos e sereis igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O superior escutou o conselho do inferior. O chefe do jardim do Éden escutou o conselho da sua ajudante. Onde já se viu isso? O pecado, a culpa é de Adão. Ele é o responsável, é o gerente de uma firma. Qualquer dano que os empregados fazem, qualquer produção errada que sai, é o gerente chamado no escritório e fala: e aí? Você é o responsável por todos os trabalhadores. Se aconteceu algo errado, a culpa é sua, não deles. Concorda comigo? Adão era posto no jardim sozinho para guardar o jardim. Tirou um pedaço dele e fez a mulher. Mas a mulher induziu ele a comer e ele aceitou. Ele era superior. Ele era o cabeça da família. Ele aceitou o conselho da mulher e não escutou o que Deus tinha prometido para ele. Não escutou a obrigação que Deus lhe deu de guardar o jardim do Éden. E por aí foi. Então nós somos filhos de Adão e Eva. Herdamos de Adão o seu pecado. Lúcifer lá do céu, o querubim ungido, desobedeceu a Deus. Levou um terço dos anjos consigo, enganando. E de Lúcifer, portador da luz, maravilhoso que era, virou Satanás. Ou seja, um anjo caído, maligno. E quando Adão pecou contra Deus também,
virou um anjo caído, desobediente a Deus. E o castigo é: todos pecaram, estão separados de Deus. Todos nós estamos separados de Deus. Mas Satanás e seus anjos nunca tiveram segunda chance. E nós tivemos. Jesus veio a essa terra reunificar a amizade com Deus, tornar nós filhos de novo, porque somos criatura de Deus. E a criatura não entra no céu. Você entendeu? Não entra no céu. Só os filhos. Em João 12 fala: Jesus veio para o seu povo, Israel, mas Israel não o aceitou. Mas todos quanto aceitaram Jesus, Deus deu-lhe poder de ser transformado em filhos de Deus. Quem aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, quando morrer o corpo nessa terra, ele volta ao Pai Celestial como um filho. E filho entra, e Deus tem preparado um reino para cada filho seu lá no céu. Essa promessa maravilhosa não é o suficiente para as igrejas, que tem que renovar cada dia uma promessa de mentira nova. Promessa riqueza, prosperidade e outras coisas mais, porque o povo não se contenta em ser apenas filho de Deus. Se alguém fosse filho do Hermínio de Moraes, ele daria bilhões de dólares em herança. Filho do Silvio Santos, filho do Elon Musk, receberão fortunas. Todo mundo quer ser filho dele. E Deus, ser filho de Deus, imagina a riqueza que você vai receber, um reino que você vai receber. Mas isso não é suficiente para os homens. Eles querem mais. E as igrejas que mentem, aí ilude as pessoas, porque as pessoas gostam de ouvir a mentira. O provérbio humano diz: me engana que eu gosto. O ser humano gosta de ser enganado. As drogas é uma desgraça, dá um prazer proibido, é um engano que destrói sua saúde, e a humanidade inteira quer as drogas. Um copo de leite não tem graça, mas um copo de bebida alcoólica tem graça. Um bolinho de chuva, de farinha, frito, não tem graça. Mas um pó maldito da cocaína tem graça. Então quer dizer que a humanidade é inclinada ao pecado. Nem Jesus agradou a todos. Deus não agradou a todos. Adão e Eva estavam na igreja de Satanás. Deus olhou, viu os dois lá. Onde estás, Adão? Você desobedeceu. Então nós somos filhos, anjos caídos. E para entrar no céu precisamos ser filhos de Deus. E para ser filhos de Deus precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Salvador que nos salvará do pecado. E Senhor que ordena que seguimos essa doutrina. Obedecer o Cristo. Por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando, lhe diz? Muitos dirão naquele dia: andamos na sua presença, expulsamos o demônio, oramos em seu nome, operamos muitas maravilhas. E Jesus disse: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. As igrejas estão praticando o pecado, enganando as pessoas, iludindo. E a mentira corre solta. A mentira tem valor, a verdade não tem valor. Então, essa palavra vos alerta. Como filhos de Adão, temos prazer no pecado e na mentira. O dia que você receber o Espírito Santo, você vai ter prazer na verdade e na justiça, ainda que ele cause prejuízo. Porque você vê que Jesus disse: todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. As pessoas que soltam a mão de Jesus e viram as costas, porque Jesus nunca vira as costas para ninguém. Até que são os assassinos, disse: Pai, perdoa eles que não sabem o que fizeram. Os demônios disseram: Jesus, se nos expulsam do gadareno, deixa entrar nos porcos. Pode ir. Ele concedeu até os demônios. Ele nunca abandonou ninguém. Nunca abandonou ninguém, não. A mulher de Cananeia, os seus assassinos, os demônios. Todos ele não abandonou. E você está sem o Cristo, abandonado por Cristo, você que o abandonou. Ele nunca abandona ninguém. A humanidade está nessa desgraça, nessas guerras, nesses conflitos. Por quê?
abandonaram a Deus, visto que desprezasse Deus, Deus desprezou seus filhos. Deus, na sua infinita misericórdia, enviou seu Filho amado para nos salvar da condenação do inferno. E que a humanidade fez? Matou o Filho de Deus, trocou-ele por um bandido chamado Barrabás. E assim era no passado, assim é no Jardim do Éden, e assim é agora, e assim será no futuro. Somente os filhos de Deus, os escolhidos, que ouvirão essa palavra e aceitarão. Quem não é escolhido de Deus, não vem. Uma galinha, ela está ciscando, acha uns insetinhos no chão ali e chama, cacareja, chama os pintinhos. Ao redor dela tem patinhos, gancinhos, peru, cavalo, gato, todo animal em volta dela está lá. Mas nenhum vem, somente os pintinhos que são filhos dela. E assim como Deus chama, somente os filhos vêm ouvir a palavra de Deus. Mas quem não é filho de Deus é excluído? Não. Em João 12 fala, todas as pessoas que aceitarem Jesus, Deus deu-lhe o poder de ser transformado em filhos de Deus, os quais não nasceram do pecado, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do homem e da mulher, mas nasceram da vontade de Deus, receberam o Espírito Santo com verdadeiro arrependimento. Essa lição, essa aula, as igrejas não pregam, porque dá mais lucro pregar prosperidade do que pregar santidade. Nenhuma igreja tem campanha de santidade, não existe uma campanha de prosperidade, todas têm. Fique na paz do Senhor. Lembrança aí, Luiz da Bahia. Lembrança minha prima Lula de São Paulo. Lembrança aos amigos. Lembrança aos inimigos. E aos amigos que eu ainda não conheci. Lembrança a todos que me criticam. Fique na paz do Senhor. Até outro dia, se Deus o permitir, que esse velho continue pregando sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Paz do Senhor seja com os irmãos. Eu quero ler uma passagem aqui no livro de 1 João, que a palavra de Deus nos fala assim: Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhos, não vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo. Glória a Jesus. A palavra de Deus aqui, ela nos fala a necessidade de nós reconhecermos que somos pecadores. Porque aqui nós temos que reconhecer nossos pecados, aceitar Jesus, para que a luz do Senhor esteja em nós e não andemos nas trevas. E aquele que diz, somente fala que se arrependeu dos seus pecados, mas não pratica a verdade, não confessa Jesus como seu Senhor, não se afasta do pecado, ele é mentiroso e a luz do Senhor não está sobre ele. Porque a palavra de Deus aqui também fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Jesus. Aquele que recebe o Espírito Santo,
aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, porque o Espírito Santo, ele nos dá consciência do nosso pecado. Temos que viver uma vida sem pecado, para que nós sejamos santos. Jesus disse, sede santo como eu sou santo. E a palavra de Deus aqui fala que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Você quer tudo que esse mundo oferece, as pessoas fazem de tudo para obter bens materiais, para viver no pecado, se afasta de Deus. Qualquer coisa que acontece já é motivo para que a pessoa se afaste dos caminhos de Jesus. Nós não devemos somente falar que não pecamos, nós não podemos pecar, não podemos andar segundo o pecado, viver uma vida sem pecado, não somente falar que não peca. Você não pode pecar, irmãos, porque Jesus, ele é fiel e justo. Todos nós temos fraquezas, nós nos desviamos, alguma coisa acontece, mas volta a Jesus Cristo, porque ele é fiel e justo para te perdoar. Porque as tentações, elas virão, porque Satanás não vai aceitar você servindo Jesus, você se arrependendo dos seus pecados e trilhando no caminho para a salvação. Ele não vai querer, ele vai te tentar, mas sedes forte, porque Jesus disse, eu venci o mundo, e aquele que se esforça, que crê no Senhor, também vai vencer o pecado. Sede fiel com o Senhor Jesus, persevera, irmão, porque nós temos que ser fortes e resistir à tentação, e não se deixar levar pelo mundo, por tudo que o mundo oferece. Qualquer coisa que te oferece, você já se afasta de Jesus, você já não vai na igreja, vem uma dificuldade, você abandona, você já desvia desse caminho por pequena coisa, mas Jesus, ele sofreu muito para nos salvar, para nos dar a salvação. Então, irmão, não deixa que pequenas coisas, pequenas dificuldades te afastem do Senhor, mas persevera, porque Jesus Cristo é fiel e justo para nos libertar. Jesus conserta casamentos, ele não é Santo Antônio que é o casamenteiro. Jesus, ele é Senhor, ele conserta o casamento daquele que está perdido, ele salva aquele que está nas drogas. Jesus, ele liberta, Jesus é libertador. E se você está com dificuldade, busca no Senhor Jesus, dobra seu joelho, ora, peça a ele que ele virá para abençoar seu casamento que está em dificuldade. Ele pode salvar, peça a ele, libertar, porque ele é fiel e justo. Libertar nossa nação. Ele liberta a nossa nação dessa opressão que estamos vivendo, dessa injustiça que está acontecendo, as pessoas achando só que o mal é bem e o bem é mal. Só Jesus liberta, ele é capaz, ele é Senhor, e aquele que nele confia será liberto, será restaurado. Só Jesus Cristo é o Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém.